Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Gustavo Barbosa, eu sou coordenador do curso de jornalismo da Estácio de Sá, Unidade Madureira, e eu estou aqui para falar para vocês um pouco mais sobre o jornalismo, essa prática tão linda, essa prática que é um serviço social. Primeira coisa que vocês têm que entender é que todo o trabalho jornalístico ele é prestado em prol da sociedade, da comunidade em que a gente vive. Por isso, a gente precisa tratar a notícia jornalística com ética, com imparcialidade e sempre pensando em preservar e fazer com que a sociedade cresça de maneira harmoniosa e, claro, produtiva. Nesse material, vocês vão encontrar dicas valiosíssimas para a produção jornalística de vocês, a fim de concorrer, claro, no nosso Prêmio Foca Amador Jovem Jornalista. Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o texto jornalístico ele é diferente de outros tipos de produção que a gente encontra por aí. O texto jornalístico ele é pautado pela veracidade dos fatos e ele tem que ter relevância social. Lembrando que, para isso, o texto jornalístico ele segue os padrões do Código de Ética do jornalismo brasileiro. Por isso, elas têm que ser pautadas pela objetividade e pela imparcialidade, é claro. Mas, uma palavra de atenção. O jornalista ele não pode, em hipótese nenhuma, produzir conteúdo que atenda a interesse próprio. Lembre que o jornalismo ele é um serviço social e, por isso, ele não pode incitar, por exemplo, violência, crime, desigualdade ou qualquer outro tipo de preconceito. A grosso modo, o processo de produção de uma notícia ou de um conteúdo jornalístico envolve 3 etapas bastante simples. Primeiro, a produção da pauta, ou seja, a pesquisa sobre o tema que vai ser abordado. Depois, a gente, claro, passa para a produção desse conteúdo, o desenrolar dessa matéria. Dentro dessa produção, a gente contempla elementos como, por exemplo, a própria entrevista, a abordagem que a gente vai dar para o fato que a gente está cobrindo. Depois da cobertura, a gente vai para a edição e montagem daquilo para que fique prontinho para ser servido à sociedade. Mas vocês podem estar se perguntando, o que é pauta? Bom, não precisa surtar, tá bom? A pauta, ela nada mais é do que uma pesquisa prévia que a gente faz sobre o assunto que vai ser abordado. Nessa pesquisa, a gente pode incluir sugestões de entrevistas, sugestões de abordagem, o próprio personagem que eu queira dar uma importância maior naquela cobertura. A pauta é um guia, tá bom, gente? É claro que, como guia, ela deve ser seguida, mas se surgir algo extraordinário naquela cobertura, eu posso sim abandonar a minha pauta e improvisar de acordo com a minha necessidade, claro, com a minha experiência. Mas aí, como é que eu defino a minha pauta? Para onde eu vou correr? Para onde eu vou olhar? Bom, tecnicamente nós temos 2 tipos de pauta, as pautas quentes e as pautas frias. Pautas quentes são as pautas que vão abordar um acontecimento que está em alta no momento. Ou seja, a gente vai pegar algo que está sendo comentado ou que está acontecendo recentemente e vai produzir jornalisticamente em cima daquilo. Um exemplo seriam as eleições. No momento, ela é uma pauta quente, porque acabou de acontecer. Mas aí vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou produzir essa pauta? Para onde é que eu vou correr? O que é que eu tenho que abordar? Bom, primeira coisa, vocês têm que entender que em termos de pauta, existem 2 classificações. As pautas quentes e as pautas frias. As pautas quentes, elas abordam acontecimentos que estão em alta no momento. Coisas que estão sendo debatidas ou que estão acontecendo, ou que aconteceram, pelo menos, recentemente. Um bom exemplo disso, de pauta quente, é a própria Copa do Mundo, que está prestes a ser realizada. No momento, se trata de uma pauta quente porque ela ainda vai acontecer e um pouco depois do seu término ainda será uma pauta quente porque ainda vai estar no debate social. Já as pautas frias são abordagens que a gente faz em cima de fatos que não necessariamente estão acontecendo ou estão em alta no momento. São as famosas pautas de gaveta, ou seja, a gente pode deixar elas ali guardadinhas e tirar da gaveta quando for necessário para a gente poder produzir jornalisticamente em cima disso. Um exemplo de pauta fria seria fazer uma abordagem sobre a música popular brasileira. A música popular brasileira não foi inventada agora e não está sendo reinventada no momento. Então eu posso, sempre que necessário, produzir sobre Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, porque isso ali está guardado na nossa memória. A segunda etapa da produção jornalística, depois de ter feito aquela pautinha show de bola, é claro, a apuração jornalística. Mas e aí, o que consiste essa apuração? Bom, na minha etapa de apuração, eu vou investigar os fatos, eu vou entrevistar potenciais personagens que conhecem aquela história, eu vou verificar todos os ângulos possíveis para aquela abordagem, lembrando sempre que
O jornalismo é um serviço social, por isso a gente não pode se prestar a fazer fake news, tá bom, gente? Eu sei que está muito na moda essa palavra, mas a gente foge disso. Fake news é para quem não é profissional, que não é o caso de vocês, né? Claro. Então, para fugir da fake news, a gente apura 100%, com 100% de imparcialidade. Para as entrevistas da produção jornalística de vocês, é sempre bom que vocês produzam um roteirinho ali de perguntas, né? Não vamos tentar fazer as coisas no improviso. É importante também que vocês marquem a entrevista com antecedência. Caso o entrevistado tenha que desmarcar, ele pode ter um tempo hábil aí para fazer isso, sem prejudicar a produção jornalística de vocês. Ah, outra coisa. É muito importante também que vocês criem um vínculo com o entrevistado de vocês. Tem muita gente que fica nervosa quando está sendo entrevistada, quando está diante de uma câmera, quando sabe que aquilo vai ser divulgado para outras pessoas. Então não custa nada conversar, né, gente? Mostrar as perguntas, explicar o que vai ser falado, qual é a abordagem, tudo para deixar aquela pessoa ali um pouco mais tranquila. O entrevistado tranquilo, ele responde melhor, ele se abre mais para as tuas abordagens e ele tende a ser mais colaborativo com a tua produção jornalística. A próxima etapa e última etapa é a edição desse conteúdo jornalístico que vocês já apuraram, show de bola. Nessa edição, vocês vão escolher quais são os elementos que são mais importantes para serem veiculados para aquela determinada sociedade. O jornalista, então, ele assume um papel de guardião da informação. Olha só a importância que vocês têm. Vocês vão escolher quais aspectos e quais abordagens, quais entrevistas, quais informações vão ser veiculadas para a sociedade. Lembrando que não é passível ao jornalista fazer juízo de valor. Nós apenas veiculamos as informações e a sociedade faz com essas informações o que achar pertinente. Nós apenas informamos a sociedade, fornecemos ferramentas para que ela se desenvolva de maneira harmoniosa. Quando se trata de uma produção jornalística, tem um esqueminha que, salva vidas, ok? Esse esqueminha, ele é conhecido como pirâmide invertida. Na pirâmide invertida, a gente tem um esquema de lead e depois a gente vai hierarquizando essas informações. Gustavo, não entendi nada. Não tem problema, eu explico. O lead é a primeira abordagem que a gente faz do conteúdo jornalístico. É aquele primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, eu tenho a tendência, enquanto jornalista, de responder a alguns questionamentos que são questionamentos fundamentais do jornalismo. São eles: quem, o que, onde, como, quando e por quê. O texto jornalístico, a produção jornalística, ela está agradável, ela está viável quando a gente consegue responder esses 6 questionamentos. A gente responde eles logo no início da nossa produção, porque é a partir dessas respostas que a gente vai despertar o interesse e a atenção do ouvinte, do espectador, do leitor, para ler aquele conteúdo ou para passar por aquele conteúdo jornalístico. Nos demais parágrafos, a gente trabalha uma estrutura de uma redação relativamente simples. Aquela redaçãozinha que vocês fazem para o Enem, que vocês fazem na escola, é mais ou menos esse padrão. Ou seja, vocês vão abordar o desenvolvimento da informação e, consequentemente, a conclusão da informação. Toda a produção jornalística preza por essa estrutura, tá certo? Então eu sei que vocês vão produzir legal e eu já estou ansioso para ver as produções de vocês. Então, gente, agora que vocês já entenderam mais ou menos como é o processo de produção, apuração de uma notícia, tudo que vocês precisam fazer é inscrever o conteúdo que vocês vão produzir no Prêmio Foca Madu de Jovem Jornalista. Para isso, vocês vão encontrar todas as instruções necessárias com relação aos formatos e aos tipos de conteúdo no material que segue esse vídeo. O link da descrição também vai encaminhar vocês, assim como, claro, o próprio edital, vai encaminhar vocês para esse conteúdo instrucional e lá tem todas as regrinhas, não se preocupem, está super fácil de entender, está super fácil de encontrar. No mais, é só fazer as produções jornalísticas de vocês, correr para o abraço e torcer para ficar em primeiro lugar. Bom, se o material que vocês estão produzindo é um texto, ou seja, o bom e velho jornalismo impresso, tudo que vocês precisam para concorrer no nosso prêmio é que esse texto tenha um título, um subtítulo, tenha fotos e, claro, junto com essas fotos, elas precisam estar cedidas ou terem sido feitas por vocês, tá bom? Cedidas oficialmente. Ou vocês podem, claro, sempre tirar aquela foto de um banco de domínio público. Essa foto vai precisar ter uma legenda, tá? É muito importante porque a legenda ela complementa a informação visual da foto. E aí vocês vão botar o autor ou os autores daquela informação e aí discorrer sobre a produção jornalística, o texto de vocês que vocês já apuraram, já editaram, já produziram e estão prontos. Eu caguei no final, né?
Além desses elementos, vocês também precisam colocar quem é o autor ou quem são os autores daquele conteúdo jornalístico e, em seguida, o texto jornalístico de vocês, né, gente? Já apurado, já editado, dentro daquele esqueminha de pirâmide divertida que eu falei para vocês. Show de bola! Se o conteúdo que vocês escolherem for audiovisual, ou seja, o bom e velho telejornalismo, tem algumas dicas que são muito válidas. Esse conteúdo ele precisa, para concorrer no prêmio, ter entre 3 e 5 minutos. Ele pode sim ser gravado com celular, não tem problema nenhum. Mas se vocês forem gravar com celular, não esqueçam, a imagem é a protagonista, tá bom? Caso vocês participem enquanto jornalistas, a aparência de vocês é muito importante. Nada, e eu falo de novo, nada pode chamar mais atenção do que a notícia. Então, sem penteado extravagante, sem roupa chamativa, sem maquiagem muito forte, nada de joalheria também ali chamando muita atenção. Pode cortar aquele famoso brincão que não vai se adequar ao telejornalismo. Nessa produção de audiovisual, o repórter ele pode aparecer, claro, mas a dica é que intercale com imagens, para que não sobrecarregue ali a aparência, né, do repórter, ficar aparecendo o tempo todo. Então, vocês podem utilizar a aparência do repórter no início, no meio ou no fim, mas sempre intercalando com imagens da cobertura que vocês estão fazendo e, claro, essas imagens têm que ser coerentes com o que o repórter está falando na hora, por cima. Essa narração por cima de imagens é conhecida como voice-over, né? No cinema ela é até chamada de voz de Deus, ou seja, ela vem de algum lugar, a gente só escuta, absorve e segue aquela informação. No audiovisual, gente, tudo tem que ser planejado. Ou seja, vocês vão buscar o local em que vocês vão gravar com antecedência e vocês vão lá ver se é viável gravar naquele local. Vocês vão buscar personagens que sejam relevantes para a cobertura jornalística de vocês. Então, tudo é ali planejadinho. Para isso, é exigido um trabalho de produção muito maior do que nos outros elementos, nos outros aspectos da produção jornalística. Caso vocês escolham gravar com o celular, não tem problema nenhum. Mas lembrem, o celular precisa estar na horizontal. Não gravem com a câmera frontal, porque normalmente a câmera frontal dos nossos celulares são as câmeras que têm a menor resolução, menor qualidade. E não fica legal para um conteúdo jornalístico audiovisual, né, gente? Não esqueçam de deixar o celular no silencioso, ou pelo menos no modo avião, para que nenhuma mensagem interrompa ali a produção de vocês. Escolham um ambiente, um local que esteja bem iluminado, para que o espectador não fique buscando ali uma informação, uma sombra, uma escuridão, tá bom? O fone de ouvido que vem junto com o celular, quando a gente compra o aparelho, ele é muito útil para a gente. Aquele fone, ele capta bem e ele consegue extinguir alguns ruídos ali ao redor. Então é sempre uma boa pedida utilizar o fone de ouvido e, claro, o microfone que vem junto com ele. No telejornalismo, o enquadramento é fundamental, tá bom, gente? Então vocês precisam entender algumas coisinhas. Normalmente, o telejornalismo padrão utiliza um enquadramento chamado em plano médio, ou seja, um enquadramento que corta aqui na linha da cintura, porque o movimento das mãos do repórter ou do entrevistado é que é relevante. Se não tem nada de relevante abaixo da cintura para a informação jornalística, não tem por que aquele conteúdo aparecer, não é? Agora, se a gente quer mostrar um local, quer mostrar o cenário onde se deu determinado acontecimento, o ideal é que a gente utilize um plano geral, ou pelo menos um plano conjunto, ou seja, um plano em que eu mostro informações do cenário, mas eu também mostro informações das personagens, das pessoas que eu estou captando ali, tá? Por via de regra, a gente utiliza diferentes tipos de enquadramento, não se preocupem, vocês vão encontrar todos eles no material que acompanha esse vídeo, tá? Lá tem dicas muito legais de como priorizar o seu enquadramento. Utilizem sempre planos mais abertos para dar informações gerais sobre o acontecimento e planos mais fechados quando vocês querem que a atenção do espectador de vocês se concentre no que vocês estão falando ou mostrando. Depois de gravado todo o conteúdo jornalístico de vocês, vocês vão partir para a etapa de edição. É onde vocês vão escolher o que melhor se apresenta dentro da proposta jornalística de vocês. Para fazer isso, vocês contam com uma série de softwares, todos gratuitos, tanto para computador quanto para celular. A gente preparou uma listinha bem legal desses softwares no material que acompanha esse vídeo. Então, não deixe de dar uma olhada. Vocês também podem optar por gravar o conteúdo numa mídia sonora. Para o Prêmio Foca Madu Jovem Jornalista, essa mídia sonora que nós estamos aceitando é o formato de podcast. Eu sei que vocês já escutaram muitos podcasts, eu sei que vocês gostam, que vocês consomem constantemente o podcast. Mas no podcast jornalístico, é preciso haver uma apuração daquelas informações.
ou seja, fazer a pesquisa sobre o tema relevante que vai ser tratado nesse podcast. O podcast ele pode acontecer num formato mais coloquial, uma conversa entre os participantes, lembrando sempre que, por se tratar de um conteúdo jornalístico, aquela conversa precisa ser relevante para a sociedade. O tom pode ser mais leve, o jornalismo jamais. Para a gravação do podcast, existem várias plataformas disponíveis, tanto pagas quanto gratuitas, né, gente? Que é bom. Vocês podem escolher a plataforma que vocês quiserem. No material que acompanha esse vídeo, a gente deu uma dica ali de uma plataforma que é bem legal. Ela tem uma série de efeitos sonoros, é fácil de cortar e de editar esse material, mas vocês podem escolher a que vocês estiverem mais familiarizados. O importante é produzir um conteúdo com áudio limpo e que dê para a gente compreender com facilidade. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui, eu espero que vocês tenham apreciado o nosso bate-papo sobre jornalismo. Agora que eu já inspirei vocês um pouco, tudo que vocês precisam fazer é pedir para o responsável inscrever vocês no Prêmio Foca Madu Jovem Jornalista. A inscrição, o link para a inscrição, está no material que acompanha esse vídeo, assim como uma série de outras dicas bacanas que estão ali. Caso vocês queiram o auxílio de um dos nossos padrinhos, ou seja, os nossos alunos que já estão passando aqui pela Faculdade de Jornalismo, não tem problema. Basta vocês sinalizarem para mim e aí a gente vai direcionar vocês para o padrinho que vai acompanhar e dar dicas da produção jornalística. Eu aguardo vocês aqui no Prêmio Foca Madu Jovem Jornalista. Um abraço!